Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Antes do Sol. Eu sou Cláudio Silveira, sócio do mestre Júlio Lima, e aqui toda terça-feira pela manhã, 5 horas da manhã, nós estamos aqui nesse canal do Mestre dos Carrinhos, né? Fazendo sempre uma reflexão, né? Estamos aqui dentro de um projeto que está crescendo muito. E nós sempre procuramos trazer uma palavra para os nossos alunos, uma palavra de reflexão, de ânimo, de encorajamento, para que nossos alunos continuem fazendo aí as suas miniaturas de madeira e prosperando, né? A prosperidade, ela tem tudo a ver com o crescimento. E quando a gente vem aqui refletir, nós estamos refletindo sempre em um texto da Bíblia Sagrada. Então, a sabedoria ela vem do alto, ela vem de Deus, né? Ela vem da fonte que é inesgotável. A Bíblia é a bússola, né? Uma Bíblia fechada é um livro qualquer, mas a Bíblia aberta, ela é a boca de Deus falando com o homem. Então nós temos o nosso objetivo aqui de levar um incentivo aos nossos alunos para que eles possam continuar crescendo. Prosperidade é crescimento. E para você crescer, você precisa ter sabedoria. E a sabedoria, ela vem do alto. Se ela vem do alto, nós temos que usar a palavra de Deus, que ela é infalível. E é por isso que nós sempre, aqui na terça-feira de manhã, é esse o nosso objetivo. Bom, você que ainda não conhece o projeto, nós queremos te convidar. O link fica sempre aqui na descrição do vídeo, tá? E também no primeiro comentário você pode entrar dentro do nosso site e conhecer o nosso projeto. No final dessa live eu sempre falo um pouco mais, com mais detalhes, né, sobre o projeto Mestre dos Carrinhos, e que você aí na sua casa, na sua região, pode também fazer as suas lindas miniaturas de madeira com um método criado pelo Júlio Lima, que é um método muito simples e muito prático. Basta você acessar o nosso curso, né, conhecer as videoaulas e os nossos projetos com os desenhos das peças desses lindos carrinhos para você fazer aí no quintal da sua casa, por hobby, por renda extra, ou até mesmo como renda principal. Nós sempre eu falo o seguinte, né? Nós não estamos aqui, quando a gente vem falar sobre reflexão nas terças-feiras e usa a Bíblia, né, como referência, nós não estamos falando em nenhuma religião específica, né? Sabemos que no Brasil a grande maioria dos brasileiros são cristãos, ou católicos, ou evangélicos, ou espíritas, né? E nós não estamos aqui defendendo nenhuma placa de igreja, nenhuma religião, mas nós usamos a Bíblia como referência para a nossa meditação. Então, eu sempre leio um texto da Bíblia e faço aqui um comentário de acordo com a minha crença, de acordo com a minha opinião. E você é livre também para comentar, né? Eu já queria que você fosse deixando aí no comentário a sua opinião para nós é importante, a sua sugestão, as suas dúvidas, né? E nós estamos aqui para responder. O Júlio sempre vai lá e responde nos comentários, eu também respondo, na medida do possível, os comentários. É muito bom ter você aqui conosco nesta manhã. Temos alguns alunos que sempre acordam cedo, né? Pode deixar aí o seu comentário, nós vamos aqui colocando na tela também o seu comentário, o seu bom dia, né? Muito bom dia a todos vocês que iniciam aí mais uma terça-feira animados, encorajados, alguns indo para o trabalho, outros em casa, outros na oficina lá já começando os seus trabalhos aí, as suas obras de arte, que são para muitos o sustento, né? Para outros um hobby e para outros uma renda extra. Muito bem, hoje nós temos um tema, eu vou procurar seguir o tema, mas nem sempre a gente fica preso somente no tema da live. O nosso tema hoje é vencendo desafios. Quem não tem desafio, né? Quem não tem nenhum inimigo? Se você não tem nenhum inimigo é porque você não está prosperando, não está crescendo. Mas se você estiver crescendo, sempre tem alguma oposição. Sempre tem alguém querendo fazer diferente, ou dizendo que você não está certo, ou mandando você parar, e por aí vai. Sempre tem alguma pedra no caminho, sempre tem algum tropeço para quem está realmente crescendo. E eu espero que você esteja crescendo, esteja se
desenvolvendo, esteja caminhando para um alvo, né? Quando nós temos um alvo, nós temos um objetivo, nós sempre estamos em busca desse alvo, desse objetivo, e estamos crescendo. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que você cresça, que você prospere, que você seja muito feliz aí no desenvolvimento do seu trabalho. Bom, a meditação de hoje é muito conhecida, um texto da Bíblia muito conhecido, né? Uma história muito conhecida, mas que a gente vai aqui tomar como base para fazer a nossa reflexão. Muito bom dia, nosso amigo Veroni, né, que está aí conosco, nosso amigo Júlio Lima também está sempre aqui. Como ele diz, né? Quem bebe água limpa, quem levanta cedo, né? Bebe água limpa. É isso aí, Júlio Lima. Vamos para cima então e vamos ler o texto da Bíblia que está em 1 Samuel, capítulo de número 17, para a nossa meditação de hoje, na reflexão de hoje, na nossa live Antes do Sol. 1 Samuel 17. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. São nomes complicados, né, que estão na Bíblia, mas a história é muito conhecida. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte de um lado e os israelitas num monte de outro lado, e entre eles o vale. Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 siclos. Trazia grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da sua lança pesava 600 siclos, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhi dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ora, Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Jessé tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, este homem já era velho e avançado em idade. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. Davi era o mais moço. Os 3 mais velhos seguiram a Saul, mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, apresentou-se o filisteu pela manhã e à tarde. Ora, disse Jessé a Davi, seu filho: toma para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000. Visitarás a teus irmãos a ver se vão bem e trarás notícias deles. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando com os filisteus. No dia seguinte,
Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara. Chegou a Arraial, quando o exército estava saindo em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando a carga que trouxera com o guarda da bagagem, correu para a frente da batalha. Chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, veio subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Subiu para afrontar a Israel. A quem o matar o rei o cumulará de grandes riquezas, ele dará sua filha e fará a casa de seu pai livre de imposto em Israel. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: que farão ao homem que matar a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: assim se fará ao homem que o matar. O povo lhe repetiu aquela palavra. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Disse Davi: que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta? Então se desviou dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Respondeu Saul: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Porém, disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava. Arrancava o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, segurava-o pela boca e o feria e o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Muito bem, eu sei que a leitura foi longa, ainda teríamos mais algumas partes aqui para fazer a leitura. Eu já peço para você deixar o seu like, curtir, compartilhar essa live para que ela chegue a mais pessoas. Hoje nós estamos na 21ª live, toda terça-feira, né, de madrugada. Nós refletimos aqui sobre a Bíblia. A história você conhece tranquilamente. Quem nunca ouviu falar da história de Davi e Golias? História muitíssimo conhecida. E aconteceu muitos anos antes de Jesus passar aqui por essa terra. Só que meu objetivo aqui, ao ler, é fazer com que você tenha interesse em ler a Bíblia. Porque a Bíblia, ela é a nossa bússola, é a nossa orientação, é Deus falando com o homem. E quando eu trago um texto do Antigo Testamento, é bom que você leia todo o capítulo. Nós vamos concentrar aqui na peleja, na batalha entre Davi e Golias, e você já sabe o resultado. Você já sabe o resultado, que o gigante tinha mais de 3 metros de altura. Eu li aqui para você. Ele tinha armadura, ele tinha capacete, ele tinha proteção, tinha um escudeiro que ia na frente. E o exército de homens acostumados com guerra se borravam de medo do gigante.
Então, o tema de hoje é enfrentando desafios ou vencendo desafios. Você já sabe que Davi venceu essa peleja. Você sabe que Davi era um simples pastor de ovelha. Você sabe que Davi era muito jovem. Você sabe que Davi não tinha experiência com guerra. Mas Davi tinha alguma coisa que os homens de guerra não tinham. A reflexão de hoje é para você olhar para dentro de você. A lógica humana, se nós olharmos para esse capítulo de 1 Samuel, capítulo 17, né, e esses versículos que eu acabei de ler aqui, e depois no versículo 38 ele começa a detalhar a peleja propriamente dita, depois eu vou ler. Se nós olharmos para a lógica humana, não era para o rei deixar o Davi naquela guerra. Um menino de 17 anos, 17, 18 anos, sem experiência de guerra, não tinha nenhuma condição de vencer o gigante de 3 metros de altura, preparado para a guerra, com um escudeiro na frente, todo equipado, todo armado, todo pronto para matar centenas de soldados valentes. Mas os irmãos dele, no primeiro momento, né, fizeram uma oposição, dizendo que ele não podia nem fazer pergunta, não era para ele estar ali. E os irmãos dele poderiam ter segurado ele. Mas ele foi lá e falou com o rei e contou uma história lá do urso. Ele matou um urso, matou um leão, que tinham ido pegar as ovelhas que ele cuidava. E o rei autorizou o Davi a ir para a peleja. Por isso que os irmãos dele não conseguiram impedir. Senão, com certeza, os irmãos não teriam deixado. Porque pela lógica humana, Davi não poderia derrotar o gigante. Era isso que a lógica humana dizia. Não tinha como. Então, quando as pessoas elas estão simplesmente conectadas na Terra, elas estão simplesmente com os 5 sentidos funcionando, elas não têm a sabedoria que vem do alto. Por quê? Porque elas não estão ligadas na alma e no espírito. Elas não olham para a Bíblia como um livro espiritual, olham para a Bíblia como um livro escrito por homens somente. E nós sabemos que ela foi escrita por homens, mais inspirada por Deus. O autor da Bíblia é um só, é o Espírito Santo. E a Bíblia foi escrita por vários homens. Então, quando você olha para a lógica humana, e você olha para dentro de você, as pessoas que estão perto de você, os parentes, eu estou dizendo isso por experiência própria, né? Eu já tive parente meu, numa certa ocasião da minha vida profissional, que ele disse para mim assim: rapaz, isso aí não é para ti, larga a mão desse negócio aí, tu não vai aprender esse troço, né? E eu entristeci com aquilo, fiquei 1 ano procrastinando, deixando para depois, aquela área que eu queria lecionar, mas eu queria primeiro aprender. O que aconteceu? Eu aprendi e depois eu fui professor naquela área. Mas antes de eu aprender, de eu ser professor, veio uma palavra de alguém que me amava, gostava de mim, mas não entendia o que estava acontecendo. Eu tinha que prosperar, eu tinha que crescer, eu tinha que aprender uma coisa nova. Então, todo dia você precisa aprender algo novo, você precisa desaprender muita coisa, abandonar muita coisa velha que está te atrapalhando, deixar de lado e seguir um novo caminho, um novo aprendizado. Então, o tema é vencendo desafios. Quantos inimigos que aparecem na sua frente para você não vencer a peleja, para você não vencer na vida, para você não vencer no sentido material, espiritual, para você não crescer, para você não prosperar. São vários desafios que aparecem na sua frente. Vamos primeiro meditar aqui no texto da Bíblia, na história de Davi e Golias. A lógica humana dizia: Davi, vai cuidar das tuas ovelhas. Esse negócio aí de vencer esse gigante de 3 metros aí não é para ti não, rapaz. Isso aí é para os homens de guerra, para os homens de peleja, os homens acostumados com a guerra.
Os homens que têm armadura, os homens que são treinados para aquilo ali, eles vão conseguir, você não vai conseguir. É isso que as pessoas dizem. Elas se desmotivam, te desanimam. E Davi contou a experiência para o rei achou interessante. E o rei viu em Davi algo diferente. Ele viu que Davi tinha um alvo, ele tinha um foco, e ele amava o seu Deus. E ele não aceitava afronta contra o seu Deus. Quando Davi chegou ali para trazer comida para os seus irmãos, e ele escutou aquele gigante afrontando o exército e afrontando o próprio Deus, ele se indignou. E essa indignação fez com que Davi criasse muita coragem. E aí ele conta a história para o rei. Quando ele conta a história para o rei diz assim: Davi, coloca aqui a minha armadura, coloca minhas vestimentas, pega aqui a minha lança, pega aqui o meu escudo e vai enfrentar o gigante. Davi até seguiu o conselho do rei, mas ele tentou caminhar e não conseguiu. Aí ele tirou tudo e disse: olha, rei, com isso aqui eu não vou não. Eu não consigo. E aí o que Davi fez? Ele pegou 5 pedras e uma funda daquela de bolear para atirar no gigante. Foi essa a arma de Davi para enfrentar o Golias. Só que daí tem um detalhe também muito importante. Primeiro, Davi não aceitou a afronta a Deus. Davi já tinha matado um leão e um urso com as próprias mãos. E agora ele tem diante dele um desafio muito maior, um problema muito maior. Só que dentro de Davi tinha algo que não tinha dentro das outras pessoas. A própria Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, dentro de Davi tinha um amor muito grande, um zelo muito grande pelas coisas de Deus. Então, isso dava uma diferença bastante grande para Davi. Quando você conhece a Deus, você tem comunhão com Ele, contato com Ele, você fala com Ele. O seu espírito é ligado com o Espírito de Deus. A sua alma é ligada com o seu espírito. O seu corpo tem que te obedecer. Então, você tem a alma ligada no espírito, o espírito está ligado com Deus. A tua alma, ela quer justiça. A tua alma conecta com o teu espírito conecta com o Espírito Santo de Deus. Você recebe um sentimento que vem de Deus. Esse sentimento vem para a tua alma. Se a tua alma vai na frente, o teu corpo é obrigado a te seguir. E Davi, ele disse uma palavra aqui muito importante, essa eu ainda não li, e eu vou ler agora, que está aqui no versículo... Vamos ler o 43, quando o gigante diz assim: disse o gigante a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com pau? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse a Davi: vem a mim. Olha só a afronta do gigante. Vem a mim e darei a sua carne às aves do céu e às bestas do campo. Aí Davi usou uma seguinte palavra. Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e te ferirei, tirarei a tua cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Davi, interiormente, tinha nas suas mãos a vitória. Ele sabia
e conhecia o Deus que ele servia. Davi tinha contato, Davi tinha intimidade, Davi tinha conexão com Deus. Isso dava para ele a garantia de que ele iria vencer. Então, as palavras de Davi, elas foram antes, porque as palavras estão na mente. A mente fala do coração. O coração fala de sentimento. Davi pensou, Davi acreditou, e Davi tinha um sentimento bom de que Deus estava com ele. E se Deus estava com ele, nada poderia destruí-lo. Nem mesmo um gigante de 3 metros de altura poderia com ele, porque ele tinha uma convicção. Onde é que eu quero chegar? Qualquer inimigo que esteja te desafiando, ele não é invencível. O médico pode ter dado o diagnóstico dele. A sociedade pode ter dado o diagnóstico para você. E muitas vezes o diagnóstico do médico acabou. Não tem mais chance, não. Esse já era. Muitas vezes o diagnóstico da sociedade não tem emprego para ti, não, na tua idade. Ou então assim, cara, tu tá fadado ao fracasso. Você não vai ser empreendedor, você não vai ter emprego. Você está condenado a ser um miserável. A sociedade pode falar isso para você. O médico pode falar que acabou, você não tem mais chance. Já era. Só que isso é a lógica humana. Então você não pode nessa terra viver somente pelos 5 sentidos, pela lógica humana. Você tem que buscar algo maior. E esse algo maior, ele vem de dentro de você. Davi sabia que ele tinha um contato, ele conhecia o Deus dele, ele tinha ligação, falava com Deus, ele orava, buscava Deus. Ele sabia que Deus estava na vida dele. E não era qualquer desafio que iria fazer ele desistir. Por isso ele enfrentou o gigante. Ele disse: você vem a mim com escudo, com lança, com couraça, com capacete, com escudeiro na frente. Você vem a mim e você está afrontando o Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que fez o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. Se você foi feito por Deus, a imagem e semelhança de Deus, dentro de você está o Espírito de Deus. Se dentro de você está o Espírito de Deus, nada pode te deter. Nada pode impedir você de prosperar. Nada pode impedir você de cumprir o objetivo, o alvo, o propósito que Deus colocou nas tuas mãos. Nós aqui do projeto Mestre, nós temos propósito, alcançar pessoas. Essas pessoas vão ter a vida transformada por esse projeto maravilhoso. Muitas dificuldades nós já atravessamos, só que a nossa mente ela já foi na frente. Nós vamos alcançar 10 mil pessoas até o ano de 2025. Vai vir dificuldade? Vai vir luta, vai vir gente invejosa, querendo impedir? Vai vir um monte de problema? Vai. Mas nós estamos preparados, porque nós temos um alvo. E se nós queremos esse alvo, nós vamos chegar lá. Porque a nossa mente, ela já conectou com Deus, Deus deu o propósito. A gente sabe quem a gente é. Você sabe quem você é? Se você soubesse quem você é, e quando você tem um propósito, você vai sair do ponto A e vai chegar no ponto B. Enfrentando qualquer inimigo, qualquer adversário, você vai chegar lá. E Davi sabia disso. Por isso que ele pegou as 5 pedras. E ele foi na direção do gigante. Ele sabia que quem iria direcionar aquela pedra não era as mãos dele. Mas ele precisava fazer a parte dele. Ele precisava agir. Ele precisava mostrar que ele acreditava. Ele precisava, porque é nesse momento que o gigante está na tua frente que você precisa falar.
que você precisa demonstrar que Deus está dentro de você. E você acredita. Se você acredita na vitória, pode todo mundo que estiver em volta duvidar. Mas se você acredita, Deus também acredita. Agora, é fácil? Não é fácil. Por isso que eu estou trazendo o exemplo de Davi. Para você olhar o que estava lá, o que está lá no Antigo Testamento, e ver que era algo impossível para os homens, mas Davi acreditou e não aceitou afronta contra o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que criou os céus e a terra. Esse mesmo Deus, ele não aceita afronta. Infelizmente hoje, nós temos muita gente que aceita afronta contra Deus. Muita gente idolatrada por homens, mas não procuram ter contato e comunhão com o Deus verdadeiro. Quando você tiver contato com esse Deus verdadeiro, comunhão com ele, falar com ele, você não vai se idolatrar por homens. Você não vai aceitar a afronta de homens contra o teu Deus. Você vai pelejar e você vai vencer. Davi chega, diz que quer lutar, o rei aceita. O rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus Cristo, ele já te autorizou a vencer. Ele já venceu na cruz por nós. E ele disse, olha, eu já venci a morte. O caminho está aberto. Você quer ser próspero, você quer ser abençoado, agora faz a tua parte. E muitas vezes nós ficamos procrastinando. Nós aceitamos a derrota, muitas vezes. Nós baixamos a cabeça. Nós escutamos o que as pessoas dizem a nosso respeito. E o que elas dizem a nosso respeito está fora de nós. Mas o que está dentro de nós, ninguém sabe. Nós temos uma missão aqui na Terra. Você tem a sua missão, eu tenho a minha. Você foi um escolhido por Deus para fazer algo. Você é uma pessoa diferente. Não existe outro Cláudio no planeta Terra. Claro, com o mesmo nome existe. Mas com o propósito que Deus deu para mim é meu. Eu tenho que fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. E aí você diz, mas para ti é fácil, você está aí falando. Nem sempre foi fácil falar em público. Falar diante de uma câmera. Eu não conheço um cara mais tímido do que eu. Eu era no passado. Só que Deus tinha um plano para mim, tinha um propósito. E Ele foi me preparando. Ao longo do caminho, eu fui vencendo vários desafios. Tá certo? E com você não é diferente. Só que você tem que dar um passo. Você tem que fazer a sua parte. E Davi fez a parte dele. Ele disse, eu não aceito afronta contra o meu Deus. Eu não aceito uma pessoa dizer que não há Deus em Israel. Eu vou te mostrar, gigante, que há Deus em Israel. E eu vou contra você. E hoje, as aves do céu vão comer a sua carne. Davi falou isso. Profetizou acerca do que iria acontecer com o gigante. E Davi vai na direção do gigante com 5 pedras e uma funda. E ele mira aquela funda e solta a pedra. Pedra representa o próprio Cristo. Ele é a pedra fundamental. Se Cristo está na tua vida e você deixar ele trabalhar, ele vai destruir todos os teus inimigos, todos os gigantes que se atravessarem na sua frente. E Davi solta aquela pedra, mas quem dá a direção é o Espírito Santo de Deus, porque a pedra foi justamente naquele ponto onde tinha um buraco no capacete. E aquela pedra acerta a testa do gigante, e o gigante cai, tonto. Davi corre na direção do gigante, toma a espada do próprio gigante e corta a cabeça do gigante e levanta aquela cabeça. E aí o exército de Israel se encoraja e vai contra os filisteus e vence a guerra. Aí eu te pergunto, a lógica humana diz o quê?
A lógica humana diz assim: Davi, fica no teu cantinho. Você está condenado a ser um pastorzinho de ovelha, só isso, mais nada. A lógica humana dizia assim: Davi, você não pode vencer o gigante. Para você hoje que está me ouvindo aqui, eu não sei o que você está passando, mas a lógica humana, ela diz assim: rapaz, fica no teu cantinho aí, já era para ti, já deu. Essa é a lógica humana. Muita gente chega para ti no pé do ouvido e diz: olha, não vai dar nada não, isso aí não é para ti, você não vai conseguir. Só que Deus já colocou no teu coração que você vai vencer. Se Deus já falou contigo que você vai vencer, não tem homem que possa impedir. A única pessoa que pode impedir é você mesmo. Quando você duvidar, quando você temer. Numa outra live, eu quero começar a falar sobre o medo. O que o medo faz com as pessoas. A maioria das pessoas aceita a derrota porque ela deixa o medo tomar conta. Davi não ficou com nenhum medo do gigante. Bem pelo contrário, ele estava cheio de coragem. E essa coragem, ela veio de Deus. E ela entrou dentro dele. Quando ele tinha a convicção, quando ele teve a convicção, o sentimento de que Deus estava na vida dele, ele foi na direção do gigante, pelejar contra o gigante. Esse é o desafio. É você não baixar a cabeça. É você ir com as armas que Deus te deu. E com estas armas que Deus te deu, você vai vencer. Aquilo que o homem tem que fazer, Deus não vai fazer. A sua parte compete a você. Você precisa acreditar. Se você acredita, Deus já assinou embaixo. Agora é contigo. Você vai vencer o gigante. E quando as suas palavras proferem isso, foi o que Davi fez, as palavras dele foram antes do corpo, ou seja, a mente foi na frente, o coração foi na frente, o sentimento de vitória já estava com Davi. O corpo dele foi obrigado a seguir. E ele vai lá e faz o que tem que ser feito. E Deus garantiu a vitória. E Davi depois se tornou rei de Israel. Porque esta peleja, esta vitória ficou marcada. Está marcada na Bíblia, está marcada na história de Israel. As pessoas nunca mais esqueceram daquele jovem, filho de Jessé, que venceu o gigante Golias. Se você olhar para a sua situação, muita gente duvida da sua vitória, mas se você acredita, Deus já assinou embaixo e agora o resto é contigo. Comece a declarar dentro de você que você já é um vitorioso. Temos aqui também o seu Francisco, o Alvino, que está sempre conosco aí. Combati o bom combate, terminei a jornada e mantive a fé. Isso aí, Alvino. Né? Aí o seu Heitor, o seu Veroni, com a gente aqui na terça-feira, 5 da manhã. Levantar 5 da manhã não é para qualquer um. Tem que ter coragem e tem que querer vencer o inimigo. Tem que ter fé para levantar de madrugada e beber água limpa. Quem levanta cedo, bebe água limpa. E antes de finalizar essa reflexão de hoje, eu quero também falar sobre o projeto Mestre dos Carrinhos, né? Que é esse projeto que está crescendo tanto. Muitas vezes, nós temos alunos, pessoas que querem entrar nesse projeto. E eles se deparam também exatamente com esse tema que eu falei aqui na live de hoje. Né? Porque ele quer começar
ele está desempregado, ou ele está doente, e ele não tem recurso, vamos dizer assim, financeiro para começar. E aí o que ele vai fazer? Se ele olhar a lógica humana, ele não entra no projeto. Porque a lógica humana diz, rapaz, tu não tem grana, ele tem que pagar para entrar. Né? Aí eu sempre dou o exemplo de alguns alunos nossos, né? Nós temos 2 projetos que a gente distribui gratuitamente. Inclusive hoje, pessoal, temos a live às 20 horas no canal do YouTube. Ontem teve a primeira aula, hoje vai ter a segunda e amanhã tem a terceira. Para você que quer construir essas lindas miniaturas de madeira, tá certo? 3 aulas gratuitas, você vai aprender muito e você vai entender como funciona o projeto. E ontem foi distribuído um torninho, vai ser distribuído hoje gratuitamente, o projeto do torninho para você já começar a fazer as ferramentas caseiras. E tem aluno que chega no projeto sem grana, está desempregado e fica apavorado. Mas como é que eu faço se eu estou sem grana? Faz igual as centenas de alunos nossos já fizeram. Pega um projeto gratuito nosso, nós temos do aviãozinho, temos o do Calhambeque. Você faz esse aviãozinho, tá aqui, ó. Eu já fiz o meu. Ó, tá aqui, certo? Faz e vende ele. Pode vender por R$50, por R$100. Se você vender por R$50 e fizer 10, já deu R$500. Vai lá e compra o curso. Aí no curso você vai ter mais 4, 5 ou 12 projetos, não sei agora qual vai ser a oferta de quarta-feira. Vamos supor que você tem mais 4 projetos. Você vai fazer esses carrinhos e vai vender. Aí você não precisa mais de um emprego. Você vai ser um empreendedor, vai ser dono do seu negócio, vai trabalhar no quintal de casa e não vai depender de ninguém. Vai depender somente de você. E aí você, às vezes, vai pedir opinião para uma pessoa e ela vai olhar esses carrinhos maravilhosos e vai dizer, mas você não vai conseguir fazer. Isso aí não é para ti não, pô. Não consegue. Tu nunca trabalhou com madeira. Foi o que fizeram comigo. Tu não vai conseguir. Né? Quando você quer, você consegue. E detalhe, se você entrar no projeto, o projeto ele já tem tudo mastigado. Tudo pronto. É um método criado pelo Júlio Lima. Você pega o método, aplica, aprende e faz. Aí depois você vende. Aquela pessoa que duvidou de você, você vai lá dizer, cara, era R$100, mas como tu duvidou, é 200 agora. Ele vai comprar. Aí ele vai dizer assim, mas não foi você que fez, mas aí você filmou tudo, você fazendo. Mostra o vídeo, tá aqui, ó, eu que fiz. Mas como que você fez? Quer aprender? Cai para dentro do projeto do mestre, que ele tem um método, ele tem comunidade, ele tem grupo no WhatsApp. Você vai aprender, você vai fazer, e você vai prosperar, você vai ganhar dinheiro, muita grana, para sustentar a família, para não depender do emprego e fazer no quintal da sua casa. Tá certo? O link está na descrição do vídeo, no primeiro comentário ou na descrição. Entra no nosso site. Ou vai no YouTube hoje às 20 horas, que você vai ver ao vivo a segunda aula. E na terceira aula você vai receber uma oferta. Cai para dentro e vem para dentro da comunidade que mais cresce no Brasil, na área de marcenaria, é a comunidade Mestre dos Carrinhos, aonde você vai ter uma família te ajudando. Tá certo? Então, a palavra de hoje, a reflexão de hoje, é para você que está atravessando por uma dificuldade. Você está tentando vencer desafios. Você pode vencer se você acreditar, primeiro, em Deus, segundo, na sua palavra, no Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Se você acreditar, é possível, tudo é possível àquele que crê. E se Deus é por nós, quem que vai ser contra nós? Se Deus era com Davi, quem era Golias para desafiar o próprio Deus? Então, simplesmente basta um sopro de Deus para destruir o teu inimigo. Mas antes que Deus faça alguma coisa, você tem que acreditar. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Medite nesta palavra. Leia esse texto de novo. Leia esse texto da Bíblia.
Eu não li esse pedaço aqui, mas eu falei, é claro, né? Quando o Davi, ó, assim, no versículo 50, assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, sem uma espada na mão, feriu e o matou. Correu Davi e, pondo-se de pé sobre o filisteu, tomou-lhe a espada desembainhada e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Quando você vencer isso que mais te incomoda, isso que mais te afronta, os outros problemas serão muito pequenos. Por quê? A tua luta, o teu bloqueio, o teu inimigo, a tua dificuldade tem tudo a ver com o propósito que Deus tem para ti. O meu exemplo, um dos meus maiores problemas era vender. E nós vamos aqui nessa live das terças-feiras falar também sobre vendas. Vamos ajudar você que é artista, que é artesão, a vender. Às vezes você faz umas obras de arte sensacionais, mas na hora de vender você bloqueia. Eu era assim. Pensa no pior vendedor, era eu. Hoje eu tenho uma facilidade incrível de fazer vendas. Por quê? O meu propósito hoje é ajudar pessoas a vender também. O meu propósito hoje é ajudar pessoas a mudar de vida através do empreendedorismo. Esse é o meu propósito. Eu sei quem eu sou e o meu maior bloqueio, a minha maior dificuldade era falar em público. Eu era envergonhado. A minha maior dificuldade, eu tinha muito medo de ir ao encontro das pessoas e oferecer um produto. Esse foi o meu maior bloqueio. E Deus me desbloqueou disso. E eu estou aqui nesse projeto, do lado do mestre. Né? Eu fui a primeira pessoa que acreditei nele, e ele, por causa disso, ele botou esse projeto para frente. E hoje nós estamos desbloqueando várias e várias pessoas para, primeiro, ter coragem de empreender. E segundo, ter técnicas, capacidade e jeito para vender. Ora, se você sabe fazer e se você sabe vender, quem que vai te segurar? Ninguém vai te segurar. É por isso que existem barreiras para que você não vença. Tá certo? Porque o inimigo de Deus também é teu inimigo. E ele quer te destruir. Só que Deus já declarou a tua vitória. Se ele já declarou a tua vitória, Deus está me usando para que você entenda a mensagem e para que você vença esse inimigo. E você vencendo esse inimigo, você vai prosperar, você vai crescer, você vai ser abençoado financeiramente e espiritualmente. O inimigo não quer isso, mas ele já está derrotado, porque você acredita na vitória. Deus está dentro de você e você vai começar a agir. Se você agir em direção ao alvo, ao objetivo, Deus garante a vitória. Agora, o passo que você tem que dar, Deus não vai dar. Por isso eu digo para muitos que chegam no projeto, eu queria entrar nesse projeto, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho porque tu não quer. Aí ele começa a rir, mas como assim, Cláudio? Sim, estou te entregando um projeto gratuito. Você faz 10 peças, vende aí, ganha R$1.000, compra o pacote completo do mestre aí. Né? Então, o nosso aluno André já fez 30 aviãozinhos. Se ele vendeu por R$100 cada um, já fez R$3.000. Ah, não, Cláudio, ele vendeu por R$50. Ele fez R$1.500. R$1.500 ele compra o projeto completo. O pacote com 37 modelos do mestre dos carrinhos. E aí? E aí você se torna um empreendedor, como o Roberto fez, o seu Francisco que está aqui, o Marcelo Dionísio que está aqui na live, o Alvino que está aqui na live, que é o bracinho de dirigir Kombi, né? E ele também é o bracinho de dirigir Chevrolet agora, porque ele está fazendo só Chevrolet. Então, se você
acreditar, ninguém te segura mais. Você vai ser um empreendedor, trabalhar dentro de casa, no quintal de casa. Você vai vender as suas miniaturas. Ninguém mais vai te segurar. Por quê? Porque você acreditou. Se você acredita, o mundo inteiro pode desacreditar. Se você acreditar, Deus vai pelejar por você. E você vai vencer. Vai sustentar a família com uma renda principal maior do que quando você era empregado. Tem gente que de empregado fica o mês inteiro para ganhar 1.500, 1.700. Você pode tirar aí de 3 a 5. O Roberto tira mais de 5 mil por mês. Ele tinha lá uma... Como é que chama? Uma X-salada lá. Um bar, vamos dizer assim. Onde ele vendia X-salada. Fechou tudo. Hoje ele faz miniaturas e vende pela cidade dele toda lá, pela internet, pelo TikTok, pelo Facebook, pelo Instagram. Mas primeiro ele acreditou, deixou a crença entrar, depois tomou ação e foi lá e fez e ninguém mais segura ele. Você quer ser livre, quer ser independente, você quer ter liberdade, cai para dentro e a gente se encontra lá nos grupos de WhatsApp, na comunidade Mestre dos Carrinhos e nas lives que nós estamos sempre aí nas lives ao vivo no YouTube, né? O Alvino está dizendo aqui, ó, que com 3 meses de curso, né? 3 meses de curso. 3 meses, ele já está fazendo Kombi, está fazendo Chevrolet. Na primeira semana você já começa a fazer. Nem se preocupa com isso, porque o método te dá tudo mastigado. Basta você absorver, engolir o ensinamento do mestre Júlio Lima. Tá certo, pessoal? Eu acho que a live já ficou até longa demais, né? Já estamos aí com mais ou menos 51 minutos. Meu Deus do céu, era para ser 30 minutos. Eu acho que daqui para frente vai ser 1 hora de live. Nós vamos conversar bastante, bater papo. Vai ser bem legal. E eu fico feliz porque nós temos vários alunos aí já fazendo uma renda principal com esse projeto. Então fica esse recado de hoje, essa reflexão para você que chegou aqui agora na live. Fica essa reflexão. Se Deus está contigo, não tem nenhum inimigo que possa te destruir. Tá certo, pessoal? Vamos fazer o booting, o Marcelo chama de booting, eu juro que o booting é a reinicialização. Né? Quando você liga um celular, ele não reinicia lá, não demora um pouquinho para ligar? Nós somos assim também, nós precisamos, quando a gente acorda de manhã, a gente precisa se ligar com Deus para depois começar as atividades. Então, o booting é uma reinicialização. Você pode chamar de oração também, porque a oração é o quê? É você ligar a sua alma com o seu espírito. E aí você se liga com Deus, fala com Deus, e Deus te devolve energia. E o teu sentimento é bom. Se você adora a Deus, fala com Deus, agradece a Deus já de manhã cedo, é a primeira coisa que você faz. Você fala com Ele, agradece a Ele. Pede ajuda para Ele. Antes de pedir, agradece, né? Obrigado, Senhor. Acordei, agradece. Feito isso, você ligou o teu espírito com o Espírito de Deus. O teu espírito liga na tua alma. A tua alma governa o teu corpo. O teu corpo tem que obedecer. Se a tua alma está satisfeita, está feliz, se você está feliz, o teu corpo vai seguir. Porque o teu sentimento é bom. Se o teu sentimento é bom, sentimento de gratidão, de felicidade, de que vai vencer qualquer obstáculo, o teu corpo segue a tua mente. Agora, se a tua mente ela tiver bloqueada, ela tiver contaminada, aí o teu corpo trava. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Um pensamento ruim que vem na tua mente. É um passarinho que quer fazer um cocô na tua cabeça. O passarinho ele pode até fazer casualmente cair um cocô na tua cabeça. Você não teve como impedir. É um pensamento ruim que vem. Agora, o passarinho querer fazer um ninho na tua cabeça e você deixar, daí tem alguma coisa errada. Você precisa agir, expulsar o passarinho. Aquele pensamento negativo que quer se alojar na tua cabeça, descer ao teu coração e dar um sentimento ruim, você não pode permitir. Você tem que expulsar.
e aí deixar entrar as coisas de Deus. E esse sentimento bom da parte de Deus é o que vai te conduzir à prosperidade, que é o crescimento. Prosperidade é crescer. Se você não está crescendo, você está diminuindo. Pense nisso. E agora nós vamos nos conectar com Deus. Você vai fechar os olhos e vai falar com Deus, independentemente da tua religião. Não estou falando aqui em religião. Estou falando que você é um ser humano, Deus está dentro de você. Se Deus está dentro de você, você pode falar com Ele. Você fala com Ele, agradece a Ele, e o sentimento é bom. É de paz. Esse sentimento de paz vai fazer você agir em direção ao teu propósito. Se você estiver agindo em direção ao teu propósito, no trajeto tem inimigos, Deus vai tirar os inimigos. Por quê? Ele é mais interessado em que você chegue no seu propósito. O seu propósito, acima do propósito financeiro, é você libertar pessoas, é você ajudar pessoas. Nós aqui nesse projeto, nós temos esse objetivo. Primeiro, ajudar pessoas. O financeiro vem depois. Se nós estamos ajudando pessoas, o financeiro é uma consequência de um bom trabalho que nós estamos fazendo. Com sinceridade, com honestidade, realmente ajudando as pessoas a alcançarem os seus objetivos. Se nós estamos fazendo isso, o financeiro vem atrás. É uma consequência de um trabalho bem feito, bem realizado. Tá certo? Feche teus olhos, respire fundo. Respire e segure a respiração. Respire pela segunda vez. Solte a respiração. Respire pela terceira vez. Senhor Deus de Abraão, Isaac, Jacó, meu espírito conecta com teu espírito, a minha alma conecta com meu espírito. Se o meu espírito conecta com teu espírito, eu falo com o Senhor, eu peço a sua direção. E eu agradeço por mais um dia. A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia. O amor do Senhor é infinito. A sua graça é infinita. Eu recebo hoje do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Com seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, eu tenho força para vencer mais um dia. Eu tenho força para vencer todos os obstáculos. Eu quero nesta manhã te agradecer, te louvar. Eu quero nesta manhã exaltar o teu nome, engrandecer o teu nome, porque se eu estou vivo, se eu acordei, é porque o Senhor permitiu. Se o sol vai nascer, é porque o Senhor vai permitir. Se eu estou aqui vivo, com saúde, é porque o Senhor está me abençoando. Se eu estou respirando, é porque o Senhor permitiu essa respiração. Eu reconheço tudo isso e louvo e exalto o teu nome. E agradeço pela Bíblia, pela tua palavra, pela saúde. Eu agradeço pelos amigos, eu agradeço pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha família, pelo meu trabalho. Eu agradeço também por esse projeto, pela vida do nosso instrutor, mestre Júlio Lima. Eu agradeço pela vida de toda a equipe mestre dos carrinhos. Eu agradeço pela vida dos nossos alunos. Por isso, Senhor, muito obrigado por esse dia. E eu te peço também, primeiro eu agradeço, mas agora também eu te peço que o Senhor abençoe os nossos alunos, abençoe os nossos ouvintes, que eles possam ser prósperos, abençoados e que eles possam construir essas miniaturas aí no quintal de casa e ter uma vida bem-sucedida, uma vida próspera na tua presença. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta foi uma oração, este foi um boot, uma reinicialização da nossa mente, ligando a nossa alma com o nosso espírito. Se o nosso espírito está ligado com Deus, nada pode nos impedir, nada pode nos segurar. E em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Aí, ó, seu Francisco, abraço a todos, beber água limpa e bora fazer carrinhos com fé em Deus. É isso então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, pela presença de todos vocês. E você que é novo no projeto, clica no primeiro link da descrição e entra para esse projeto maravilhoso, que é o projeto
mestre dos carrinhos, o método mestre de fazer carrinhos. Grande abraço, fique com Deus e até terça-feira. E não esqueça da live de hoje às 20 horas no canal do YouTube com a segunda aula do mini curso 4.0. Ontem à noite foi a primeira, está gravada, está lá no canal do YouTube. Hoje à noite a segunda aula do mini curso 4.0. Amanhã a terceira aula e a oferta do curso, do mini curso 4.0. Você quer mudar de vida, quer ter a vida transformada, cai para dentro do projeto Mestre dos Carrinhos e a gente se vê dentro dos grupos de WhatsApp. Até lá, fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia.